Olá, o meu nome é Michele e hoje eu estou aqui para conversar com a ilustre professora Sandra Tarragó, uma mulher que eu admiro muito pela sapiência, pela sensibilidade e que, né, há décadas a professora Sandra Tarragó se dedica na entrega à arte de subir os degraus do conhecimento pela sabedoria dos arcanos do tarô. Pois, né, além de professora de ciências, né, que trabalhou vários anos na rede pública estadual do Rio Grande do Sul, a Sandra Tarragó é taróloga, né, e se dedica então à leitura das cartas do tarô. Olá, Sandra, como você está? Muito bem, Michele, com muito prazer de te rever. Bom, você pode nos contar um pouco, né, sobre a tua trajetória com esse oráculo fantástico que é o tarô? Eu posso sim, eu acho que, na verdade, o meu encontro com o tarô não deve ter sido diferente de muitas pessoas, porque eu conheci o tarô quando eu era bem jovem, tinha 20 e poucos anos, 23 anos, e, e, e nunca tinha ouvido falar em tarô, eu nunca tinha ouvido falar em oráculo. O único oráculo que eu conhecia era dos búzios, né, pela minha ligação com a religião afro-brasileira. Mas nessa idade eu fui fazer um acampamento, porque eu fui da geração hippie, não é? Fui da geração que era jovem nos anos 70. E nós fomos fazer um acampamento, que não era acampamento também, porque era dentro de uma rocha, cheio de lagarto, que comia os ovos que a gente comprava. E ali, junto conosco, foi uma pessoa maravilhosa que se juntou ao grupo, uma maranhense, a Maria Luísa, se eu não estou enganada, faz tanto tempo, mas eu acho que esse era o nome dela, professora de yoga e que lidava com o tarô. Bom, como toda taróloga, o que ela fez? Na noite, numa das noites, num círculo, em roda da fogueira que a gente fazia sempre, não é? Ela pediu que cada um de nós tirasse um arcano. E o arcano que eu tirei foi o arcano da estrela, né? O arcano, na verdade, ligado a Aquário, a, que vai estar no ano que vem, agora em 2021, né? Os planetas que estavam em Capricórnio, estou fazendo um parênteses, né? Entrando todos em Aquário. Isso significa uma grande mudança nas nossas perspectivas de humanidade. Bom, mas voltando ali, então, foi nessa época aí, tu imagina que se eu estou com 70, fazem 50 anos que eu tive contato pela primeira vez. Voltei a Porto Alegre e procurei um tarô para comprar. Na verdade, também não havia naquela época tantos tarôs como há agora. Pelo menos com tantos nomes que eu, às vezes, acompanho e fico muito surpresa de ver quantos tarôs existem agora, enfim, que as pessoas usam. Então, eu, ali no Bonfim, que é um lugar que eu continuo, quer dizer, antes da pandemia, né, era o meu lugar de estar, né? Tinha uma livraria e um brechó, e ali tinha uma revista Planeta, e na frente da revista estavam ali os arcanos, que a gente recortava e montava. E foi então o meu primeiro tarô, que eu comprei com aquela revista, cortei e comecei a estudar sozinha. Na verdade, eu tenho que confessar que eu sou uma autodidata na arte do tarô, embora embora as minhas leituras sejam intuitivas, porque eu tenho guias nos quais eu confio, e fiquei longe do tarô durante 4 anos por orientação deles, não é? E estou agora voltando também por orientação deles. Então, essa é a minha história. Eu parei 4 anos e agora, com muita alegria, com muito prazer,
mesmo numa época como nós estamos vivendo, e talvez por ser uma época como essa que nós estamos vivendo, é que eu fui orientada a voltar para ajudar nesse momento difícil que o planeta está passando. Nossa, né? É uma história linda e, né, fica muito curioso, assim, né, de poder ouvir mais detalhes, saber mais coisas, porque faz muito tempo que você vem nesse estudo, né, e é admirável, assim, esse caminho de autodidata, mas com um estudo extremamente sério e com uma metodologia de professora, né, pela questão da graduação em ciências. Né, o que eu gostaria de perguntar, assim, né, para uma pessoa que não conhece o tarô, nunca ouviu falar, talvez agora esteja tendo a oportunidade de conhecer, ouvir um pouco desse oráculo a partir de ti, e nós estamos muito felizes com o teu retorno, a leitura das cartas, em breve traremos mais informações sobre isso, mas eu queria saber, assim, de que forma a sabedoria do tarô é útil na vida? Bom, o tarô, como todo oráculo, ele responde a perguntas diretas, em muitos momentos, que a pessoa gostaria de ter naquela hora, coisas que lhe preocupam, mas o principal do tarô, ele é um instrumento de autoconhecimento. E vem de muito tempo atrás, muito tempo atrás. Quer dizer, a sabedoria do tarô ficou guardada durante anos, escondida, né? Porque os oráculos são condenados, de alguma forma, por uma parte da sociedade até hoje. Então, foi passando de geração para geração. Os ciganos, por exemplo, foram um dos primeiros a, a fazer uma síntese, né, do que seria o tarô, e depois os estudiosos começaram a ver que realmente ele era um grande instrumento para o caminho do autoconhecimento. Nas cartas do tarô de Marsella, né, nós temos livros escritos de Jung que falam na sincronicidade do tarô, que ele prefacia um livro em que fala que o tarô, por que ele é tão certeiro em alguns momentos, digamos assim, por que ele ajuda tanto? Por causa da sincronicidade. Porque o que significa sincronicidade? Eu vou jogar e vejo no jogo, na abertura, na leitura, que aparece pela soma dos arcanos ou pela repetição de cartas quando se usa mais de um baralho. Quando surgem as mesmas cartas, e é muito comum, você sabe disso, Michel, se nós formos somar, a numerologia é usada no tarô, a astrologia é usada no tarô, para olhar o tarô, tem que conhecer essas duas ciências também, né? A astrologia já é reconhecida como uma ciência, né? E a numerologia não, mas também está se encaminhando para isso. Só o tarô que ainda continua sendo alguma coisa assim muito ligada àquilo que eles chamam de bruxaria. Não é uma bruxaria. De Lacan, discípulo de Jung, já estudaram e o Instituto de Psicanalistas, digamos assim, os psicanalistas reunidos, psicólogas reunidas, tentaram usar o tarô com seus pacientes, mas não foi aceito por um lado de psiquiatras ou psicólogos, que não acreditam na sincronicidade, que negam aquilo que o grande Jung sempre, depois provavelmente de estudar muito, chegou a essa conclusão também. Por isso, o primeiro vídeo que eu postei antes dessa entrevista foi um vídeo que tem comentários nenhum da minha parte, mas que só fala em sincronicidade. E aí o tarô tem basicamente essa via. E
método que eu, digamos assim, criei, porque não sei se outras pessoas usam, mas eu acho que não. Bom, é ver o tarô, como tu disseste, como degraus para o crescimento e a evolução pessoal e espiritual, inclusive. Por isso a gente tem as 9 primeiras cartas do Caminho Seco, temos depois de 10 até o Sol, né? Como um caminho que nós vamos construindo com questões pessoais, até nós chegarmos, então, no julgamento, no mundo e no louco, que é Urano, para nos desatar de todas essas memórias, inclusive ancestrais, que nos remetem a estar repetindo padrões, sofrendo, padecendo, por coisas que nós não sabemos nem de onde vieram. Esse é o método mais comum que eu uso, né? Especialmente quando é tete a tete. Nesse novo trabalho, Michele, eu confesso que eu estou assim, eu estou eufórica e também não sei como é que eu vou lidar com esse coletivo, porque não vai poder ser da forma como se fazia. Mas também eu sinto que abrangendo o maior número de pessoas, nós vamos estar também prestando um serviço importante e maior, talvez, daquele que a gente tenha feito até agora. Sandra, uma das questões muito interessantes que tu trouxeste é em relação às mudanças na perspectiva de realidade, visto que, né, temos um eclipse lunar no dia 30, temos um eclipse solar, né, no dia 21, e essa mudança de energia, né, essa transição de uma energia de Capricórnio com Câncer para uma energia de Aquário com Leão, e que vai trazer muitos desafios, talvez, assim, e possibilidades de mudança. Sim. Uma das coisas assim que me vem à mente é a questão de que, ao estudar a peste negra, por exemplo, né, da história, estudar, por exemplo, como que a peste negra devastou a Europa, 1/3 da Europa, lá na Idade Média, eu sempre fiquei muito impressionada, sempre estudei, me interessei por histórias de pandemias, mas eu nunca me imaginei vivenciar esse contexto, né? Então, atualmente, assim, né, esse contexto que nós estamos passando, ele acaba sendo inadjetivável, porque é a diferença. E eu queria saber, assim, na tua opinião, na tua reflexão, como que a gente pode passar por esse momento, né, atravessar esse momento, e quais são os caminhos para a humanidade? Bom, eu penso que nós não temos outra maneira de passar por esse caminho que não seja voltar para dentro de nós mesmos, que não seja refletir sobre tudo que nós já temos feito, a forma como o homem está feito, e veja bem, não é o brasileiro só. Aqui é pior porque nós temos problemas sérios do ponto de vista dos governantes, assim como nos Estados Unidos. Bom, mas é todo o planeta, por isso uma pandemia, é todo o planeta. Então, todo o planeta estava caminhando para uma via que era exatamente contra aquilo que daí eu ensinava para os meus alunos, nas ciências, que se chamava ciências naturais, e hoje eu sei que se chama ciências da natureza, pela minha neta, né? Então, estamos indo completamente contra a natureza do próprio homem e a natureza da terra, né? Bom, se nós estamos indo contra a nossa própria natureza, é certo, é óbvio que nós estivemos também, e muita gente continua ainda, indo contra a própria natureza, que na verdade é a nossa mãe, contra a Mãe Terra, né? Contra a Mãe Terra. E em algum momento,
essa terra, Gaia, ela dá uma resposta, mas não é uma resposta de vingança, não é? Porque Gaia é generosa, não é uma vingança, simplesmente é o acúmulo de erros da humanidade com ela, com Gaia, com a Terra, com o planeta, e isso com certeza acontece de tempos em tempos por causa da conjunção dos astros que apontam onde tem que haver uma parada, onde tem que haver uma mudança, onde tem que haver uma forma diferente de lidar com a própria natureza e conosco mesmo. Então, eu repito que a única forma de nós passarmos por isso, ou a única forma é que eu digo, se nós quisermos crescer, nós temos que fazer o caminho do autoconhecimento. Nós temos que saber o que nós temos que mudar, nós temos que saber por que nós chegamos a esse ponto, né? E tentarmos, de alguma forma, não ver como uma punição, mas como um reflexo daquilo que foi plantado. O que eu planto, eu colho. Estou aqui encantada, professora Sandra Tarragó, com os teus esclarecimentos, né, sobre esse nosso momento sensível. E, né, chegamos, acho que agora, à parte mais esperada desse nosso momento especial, que é, né, esse momento que nós gostaríamos muito de poder ouvir uma palavra tua, né, um aconselhamento geral em relação a esse momento nosso. Bom, nós estamos terminando 2020. Vamos ter agora no dia 30 uma lua cheia em Gêmeos, né, que vai ser um eclipse lunar. Depois vamos ter dia 14 de dezembro um eclipse solar fortíssimo, né, em Capricórnio. Nós temos poucos dias para terminar o ano e acho que o que é importante agora é a gente se preparar para o ano que vai chegar. O ano que vai chegar, do ponto de vista, nós temos o ponto de vista da astrologia e o ponto de vista do tarô. Do ponto de vista da astrologia, que aliás não difere muito, só temos uma explicação que eu vou dar. Do ponto de vista da astrologia, o ano que vai entrar vai ser regido por Vênus. Isso vai nos dar um certo, né, uma maneira assim, melhor de olhar as coisas como elas estão, né, mas aprendendo o quê? Modos femininos de lidar com a terra, modos femininos de lidar com a comunidade, de lidar com o mundo. Porque a imperatriz é regida pela Vênus, e é ela que vai estar mandando o ano. Do ponto de vista ainda do tarô, e aí nós vamos acrescentar mais um, que depois eu posso, com certeza vou repetir ainda, nós vamos estar no ano 2021, dá 5 mais 1, 7, o carro. O carro, quando a gente estuda, nós sabemos que é o 4 mais 3, não é? É a carta ligada a Câncer, que também é um signo feminino, de água, que também tem uma ligação forte com a imperatriz, com signos de água, né? Então, se eu fosse fazer uma síntese, que é a maneira como eu costumo trabalhar, será um ano da Vênus, um ano de Iemanjá, um ano de poder para as mulheres e um ano que a única saída para 2021 é aproveitar essa chance que o universo está dando para que a gente possa mudar as nossas maneiras de lidar com a Terra, que também é feminina e que precisa do nosso apoio. Por que a forma como eu trabalho com o tarô da número 7, que é Câncer,
exatamente porque esse ano foi um ano bissexto, e então o ano bissexto, que seria regido pelo carro, né? Como foi o ano bissexto, caiu fora e ficou na conta que nós fizemos a Imperatriz. Mas isso eu vou mostrar com detalhes, nas continhas, para quem quiser saber direitinho como é que a gente chega nisso. Agora, com certeza, com a Imperatriz neste ano, regido por Vênus, né? Nós já temos assim, uma esperança. A esperança já começa quando entramos em Sagitário, porque aqueles que não vibram na parte animal do sagitariano, que olha para o horizonte com a esperança, com troca com outras culturas, com a tolerância, com maneiras diferentes de lidar com o seu semelhante, nós já estamos entrando numa fase, e isso estou falando para aqueles que estão conectados com a sua melhora, porque eu brinco, fazer uma brincadeira meio sem graça, mas eu vou fazer depois, se eu tiver, corta. Mas é o seguinte, da Bíblia diz assim, 100.000 cairão à minha direita e 100.000 à minha esquerda, à tua esquerda, e tu não serás tocado. Só que eu vou ser obrigada a fazer um adendo, quem sou eu a fazer um adendo à Bíblia? Mas, no momento que nós estamos vivendo, diz assim, 300 milhões cairão à tua direita, 300 milhões à tua esquerda, e tu não serás tocado. Desde que tu passe por essa mudança positiva que o ano de 2021 traz para nós. É isso. Nossa, que lindo e que emocionante, né? Então, acho que para esse 2021, então, a decisão mais sábia é se conectar com a Terra e... Com o seu feminino. E com o seu feminino. Porque nós somos formados, nós temos masculino e feminino, como você sabe, o yin e o yang. Né? Então, nós temos nós não podemos nos conectar com a sombra, nós temos que passar a nos conectar com a luz, né? Para poder equilibrar, porque está desequilibrado, está completamente desequilibrado. E o 13 é um triângulo equilibrado, leve, bonito. Bom, que consigamos, então, né, nos conectar com a Terra, nos conectar com o nosso feminino e, né, trazer um empoderamento para os coletivos uranianos, para novas possibilidades de compartilhamento, novas possibilidades de gestão mais humanas, né, mais justas. Eu agradeço muito, né, as tuas palavras, agradeço muito as tuas explanações. Eu gostaria de saber se você teria alguma consideração final, alguma coisa para acrescentar. Minhas considerações finais são de agradecimento. Muito obrigada, Michele, por ter estado comigo, me ajudando nessa iniciativa que não é muito típica de taurino como eu. Muito obrigado ao Burgos, que também está nos ajudando, e dizer que hoje, na verdade, é a minha reentrée, quer dizer, é o meu reinício, e eu vou postar vídeos com aberturas intuitivas. Por que intuitivas? Porque não estou tete a tete, não estou ali com a pessoa na minha frente. Eu vou ser intuída naquilo que meus guias espirituais me disserem que aquilo ali quer dizer, naquilo que eu estiver vendo naquele momento, e as pessoas que acharem que vão aproveitar alguma coisa, que me sigam no meu canal. Canal Sandra Tarragó, Reciprocidade. Olha, reciprocidade, isso aí é um ato falho. Tarô e sincronicidade. Mas, quem sabe, sincronicidade e... Qual é a última palavra que eu falei? Sincronicidade com reciprocidade. Com reciprocidade. Gostei dessa aí. Essa não foi minha. Essa veio.
Novo movimento, então, sincronicidade com reciprocidade e, Isso né, aí. seguimos o fluxo de aprendizado, seguimos o fluxo de resiliência e seguimos, né, e que bom que esse conhecimento, né, do tarô associado a uma dedicação tão pragmática, né, que você tem em relação a essa trajetória, porque só quem conhece o trabalho da Sandra consegue saber o quanto há de estudo, há de ciência, há de dedicação e entrega para esse conhecimento milenário. Eu estou muito emocionada, né, de poder fazer essa entrevista. Quero te agradecer por esse momento e muito entusiasmada com o teu retorno à leitura de cartas, ainda que nesse formato atualizado por Aquário, né, para quem veio nesse momento remoto trazendo outras possibilidades. Desejo muito sucesso nessa nova fase e, né, seguimos trabalhando para nossa resistência, seguimos trabalhando para que o feminino tenha mais espaço nesse mundo atrapalhado. E que as mulheres tenham reciprocidade umas com as outras. Que tenhamos e que consigamos, né, através das orientações do tarô, através da orientação da sincronicidade, poder manifestar a nossa melhor versão e fazer o que viemos fazer aqui. Professora Sandra Tarragó, do fundo do coração, eu agradeço as sábias palavras, agradeço também o apoio técnico, né, o apoio técnico do Rodrigo Burgos, que vem trabalhar, que cuidou de tudo para que esse espaço aconteça, e desejamos, né, a quem estiver vendo este vídeo um excelente dia e um excelente potencial de realização do seu melhor. Namastê. Obrigada. Obrigada.